Vamos falar um pouquinho mais sobre emaranhamentos? Os emaranhamentos que existem no nosso sistema familiar pode acarretar em nós várias questões, vários problemas, vários distúrbios até emocionais, mentais, né? Isso não sabemos. Podemos ver quando colocado à luz numa constelação familiar. Então, a depressão, por exemplo, sabemos que é a doença que mais incapacita, né, nesse novo tempo. 350 milhões no mundo diagnosticados e muitos não são diagnosticados. E o que é a depressão, né? A tríade: raiva, culpa e punição. Eu tenho raiva, ao mesmo tempo eu me culpo porque eu não sei o que fazer com essa raiva e a consequência disso é a autopunição. Eu deprimo. É aquela tristeza profunda. E qual é a causa? Pode ser várias, né? Quando colocada à luz na constelação familiar, podemos ver de onde isso vem. Por exemplo, uma constelação que eu fiz, a pessoa trouxe uma questão que não tinha nada a ver com saúde, mas ali no campo se mostrou a mãe dela olhava para o chão e não tirava o olhar do chão. E sabemos que quando alguém olha para o chão, está olhando para a morte, ou para alguém que morreu, ou para uma tragédia. E eu perguntei, morreu alguém? Alguma tragédia aconteceu na família? E ela disse, não tem nenhuma história assim que eu saiba. Eu falei, o que acontece com a sua mãe? Porque ali se mostrou algo profundo. E ela disse assim, a minha mãe, desde que ela teve que vir para o Brasil, da Itália, ela é assim, triste. Então ali não era uma morte, literalmente, de alguém, mas era a morte de ter saído da sua origem, do seu lugar, que é a Itália. E ela disse que o diagnóstico dessa mãe, inclusive, era de depressão profunda, que também é a morte. E aí eu coloquei alguém para representar a Itália sem falar nada. Só coloquei alguém que representasse a Itália. E nesse momento, a mãe que olhava para o chão, levantou, olhou para aquela pessoa que representava a Itália e sorriu. E aí depois da constelação eu sugeri para ela, veja se consegue levar sua mãe para a Itália, né? E ela disse que era difícil, que já tinha tentado, mas que a mãe tinha medo. Eu falei, tenta agora, depois dessa constelação, vamos deixar o campo agir, e aí você tenta novamente. E ela, depois de uns dias, ligou para mim dizendo que estava indo levar a mãe para a Itália. Eu pedi até que ela, quando voltasse, me desse o retorno sobre isso. Acabou a depressão, né? Então, é esse olhar para o oculto que dissolve uma doença. A gente não sabe de onde vem. Então, nas constelações, podemos também ver essas desordens, esses emaranhamentos. E isso pode ser passado adiante, inclusive, para os descendentes. Eu posso passar adiante uma tristeza profunda da minha alma, como uma herança genética? Posso, que aí no caso é a epigenética. Posso, isso pode ser passado adiante. E na constelação podemos olhar para isso. E com esse novo olhar, um outro destino se revela para essa pessoa. Então, como diz Bert Hellinger, a doença é uma mensageira de uma desordem no nosso sistema familiar. Portanto, está a serviço da vida. A família Stelling trata de vida e de morte, com respeito e humildade diante do destino de cada um. E Bert diz, a doença não é nada pessoal e representa muito mais do que apenas sintomas físicos. Como que fica para você esse assunto? Ele toca a sua alma? Esse tema faz sentido para você? Se inscreve nesse canal.